Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje eu vou começar o vídeo fazendo duas perguntas para vocês. A primeira delas é: você está feliz? E a outra pergunta é: você é feliz? Preste atenção que essas perguntas, elas são diferentes. A primeira, nós estamos falando sobre um estado momentâneo. E a segunda, nós estamos falando sobre um período duradouro. Quando eu perguntei para vocês, você está feliz? É nesse momento, com relação a um tempo momentâneo. E quando eu pergunto, você é feliz? Eu estou fazendo uma pergunta levando em consideração o seu passado e suas perspectivas com relação ao futuro, as decisões que você fez, que está fazendo e que pretende fazer, assim também como as escolhas. É uma pergunta levando em consideração um período prolongado. Então, são duas perguntas distintas, com respostas também distintas, diferentes. E é sobre esse ponto que nós vamos conversar hoje. Se existe uma fórmula para alcançar a felicidade, e se existe essa fórmula, como nós podemos fazer essa felicidade ser mais duradoura e não só momentânea? Então, sim, existe uma fórmula para a felicidade. E essa fórmula é composta de 3 elementos. O primeiro deles é o prazer, mais o engajamento, que é o segundo, mais o significado, que é o terceiro. Então a fórmula da felicidade é o prazer mais o engajamento e mais o significado. E eu vou falar para vocês a respeito de cada um desses elementos, de uma maneira simples de entender, e depois eu vou dar exemplos práticos de como isso acontece em nossas vidas e o que nós podemos fazer para aumentar os efeitos da felicidade, tornar a felicidade mais duradoura em nossas vidas. O primeiro componente dessa fórmula é o prazer. E o prazer é associado à presença em nosso organismo dos chamados hormônios do prazer ou hormônios do bem-estar, hormônios da felicidade. São eles a endorfina, a serotonina, a dopamina e a oxitocina. Eles são produzidos dependendo de alguma coisa que nós estamos fazendo ou algum acontecimento em nossa volta, algo que vai disparar a liberação desses hormônios. Como, por exemplo, dançar, cantar, comer algo que você gosta, praticar algum ato sexual, receber a notícia que ganhou algum prêmio, receber a notícia que foi promovido no seu trabalho, quando você traça metas em sua vida, quando você faz uma caminhada, quando você se sente de alguma forma inserido em um nicho social no seu meio. São ações, acontecimentos em nossas vidas que podem liberar esses hormônios. E esses hormônios, eles vão ter um prazo de duração no nosso organismo. E eles vão produzir essa sensação de alegria e de felicidade. Então, essa sensação, no caso do prazer, vai ser o quê? Momentânea. Enquanto esses hormônios estiverem ativos em nosso organismo.
O segundo elemento ou componente dessa fórmula da felicidade é o engajamento. E o engajamento é com relação àquele algo que nós falamos que pode liberar esses hormônios do seu organismo, mas agora no seguinte sentido, de como você está engajado nesse algo. Qual é o seu grau de profundidade dentro desse algo? Esse algo, mais uma vez, uma ação da sua parte, algo que você faz, que você fez, algum acontecimento à sua volta. Mas, nesse segundo componente, como você se encaixa nesse algo? E vocês só vão entender quando eu começar a dar o exemplo prático. Então, um pouquinho de paciência, que nós já vamos falar como isso se procede. E aqui é importante para entendermos. Então nós já temos dois elementos com relação à fórmula da felicidade, o prazer e o engajamento. Quando esses dois elementos se fazem presentes, então a felicidade ela tem um efeito mais duradouro. Se acontece somente o prazer, vai ser o tempo dos efeitos daqueles hormônios, mas aqui já está acontecendo algo diferente. Você está inserindo-se um grau de profundidade maior naquele algo que te causou a sensação de prazer, de alegria e de felicidade. O terceiro e último elemento da fórmula da felicidade é o significado. E ele leva em consideração também esse algo que você fez, que aconteceu, uma situação que liberou aqueles hormônios do prazer e que através do engajamento, como você se sente com relação a esse algo, mas no significado é quais são as suas perspectivas com relação a esse algo que aconteceu, vamos falar assim, em relação ao futuro, em relação ao seu futuro. Então nós temos a fórmula completa agora da felicidade. O prazer mais o engajamento e mais o significado. Quando esses três elementos estão juntos, a felicidade em nossas vidas é duradoura. Quando somente o prazer se faz presente, ela é momentânea. Vai ser só os efeitos daqueles hormônios em nosso organismo e ponto. Mas a presença desses três elementos somados vai dar a fórmula daquela pergunta que eu fiz lá no início. Você é feliz? Não você está feliz. Aqui é você está feliz. Mas você é feliz? E agora nós vamos entender bem isso, usando exemplos práticos em cada um desses elementos. E vocês vão compreender o que eu estou tentando dizer a vocês. Então, o primeiro exemplo prático que nós vamos dar é: imagine você com os seus amigos, saindo de noite um final de semana, e decidem ir comer um lanche numa hamburgueria, numa lanchonete, numa pizzaria, em algum lugar que vocês gostam. Imaginem essa cena e acompanhem comigo. Quando você senta na mesa e pede um lanche, e você dá a primeira mordida e você gosta muito daquele lanche, porque tem algumas substâncias presentes naquele alimento que te causaram uma sensação de prazer. Além, é claro, de estar ali com os seus amigos, de estar saindo um sábado de noite, por exemplo. Então, esse algo que nós estamos falando é esse comer, esse lanche na presença dos seus amigos, no lugar que você gosta. É esse algo. E isso tem o seu ponto culminante quando você morde o lanche. Era esse o objetivo de saírem. Então essas substâncias ou hormônios do prazer são disparados. E vem aquela sensação de felicidade, de alegria, de estar matando a fome, de estar comendo algo gostoso junto com pessoas que você gosta, num sábado de noite, escutando às vezes uma música que te dá um prazer.
Se esse acontecimento ficar somente por aqui, nós temos só um elemento da fórmula, é o prazer. O prazer de comer o lanche, o prazer de sair com seus amigos, o prazer de estar na rua um sábado de noite, num momento agradável. Esse é o prazer. Mas, se nós vamos entender agora o engajamento, se esse momento não fica só aqui. Se na hora que você morde aquele lanche, você tem a ideia de estudar ali o que vai naquele lanche, o tipo de molho usado, o hambúrguer, como é colocado o alface, e aí uma ideia começa a surgir na sua mente de que você pode fazer esse lanche na sua casa, um dia no final de semana de noite, e chamar aqueles amigos que estão ali com você e terem um momento de prazer. E às vezes não fica somente num encontro, num jantar. Ficam em vários momentos que você podem fazer juntos. Sair, um lanche na casa de um lanche na casa de outro, você se vendo fazer o lanche. Então, entenda que aquele algo que era o sair para comer um lanche com os amigos está se transformando em algo com maior profundidade. Agora você está estudando o lanche para fazer na sua casa e chamar os amigos. Então você está se inserindo de alguma forma dentro daquele algo, daquela ideia. Esse é o engajamento. É o grau de profundidade que você se insere dentro de algum acontecimento que gerou um prazer na sua vida. Vamos mais além, o mesmo exemplo, claro, eu vou dar 3 exemplos, esse é o do lanche. E se, além de você sair de noite para comer o lanche com seus amigos, de vocês combinarem, de você montar o lanche na sua casa e convidar os seus amigos para eles experimentarem o seu lanche, e nessa outra oportunidade vem uma ideia na sua mente de que você poderia trabalhar com o lanche, seus amigos começam a te elogiar. Nossa, você sabe fazer bem um lanche, ficou melhor que aquele da lanchonete. E alguém pode falar, por que você não começa algo assim na sua casa? Então agora aquele momento de prazer que teve com seus amigos, aonde você se inseriu com uma maior profundidade nele, de fazer um lanche para os seus amigos na sua casa, você fazendo o lanche, agora você tem uma perspectiva maior ainda com relação a isso. Trabalhar fazendo isso, ganhar o seu pão diário fazendo isso. Algo que você gosta de fazer. Então aqui nós temos o significado. Aquele algo que te deu prazer, que você se viu inserido nele, agora você tem uma perspectiva com relação ao futuro. Pode ser o seu trabalho. Então entendam, essa é a fórmula da felicidade. Nesse exemplo que eu estou dando, bem simples ainda. Um momento de prazer, que era comer um lanche, acabou se transformando no engajamento. Reuniões na sua casa onde você faria o lanche agora, que se transformou no seu futuro trabalho. Aquele algo de prazer se tornou um engajamento e deu significado ao quê? A sua vida. Por isso o significado. Então, uma felicidade que era para ser momentânea acabou se transformando o quê? Duradoura. Porque você foi fundo numa experiência. Você não foi superficial numa única experiência, você aproveitou dela o máximo que pôde. Vamos dar um segundo exemplo agora. Imagina que esse algo é você sair de noite sozinho, porque está se sentindo solitário em casa e vai para uma balada, vai para um clube. E lá você encontra uma menina, ou você, menina, encontra um rapaz. Nesse sentido de encontrar um parceiro, uma parceira que se sinta bem e vocês acabam ficando. Esse ficar pode envolver um beijo, um abraço ou até mesmo um ato sexual. Foi algo que aconteceu e te deu um momento de prazer. Liberou esses hormônios do prazer.
em seu organismo. Foi momentâneo? Foi, mas houve essa sensação de alegria, de felicidade, de prazer. Rolou um ato com alguém que você conheceu ali, que achou legal, bonito, bonita, matou sua carência naquela hora. Então foi algo que aconteceu. Mas nós precisamos agora prolongar isso. E se não ficar somente em um encontro, se ficar em um encontro só, morreu aqui, acabou aqui. Foi só aquele encontro, cada um foi para o seu lado, nunca mais se viram. Foi só um momento de prazer, ou seja, um estado de felicidade momentâneo, um estado de alegria momentâneo. Aquela pergunta, você está feliz? Estou, naquele momento. Mas se ao invés de um encontro, vocês prolongarem isso, decidirem sair mais vezes, então você está se inserindo agora nesse algo, num relacionamento, ainda que superficial, mas está se inserindo. De um encontro que te deu um momento de prazer, agora já virou alguns encontros casuais. Saírem mais vezes, jantarem mais vezes, você está se inserindo, se engajando em algo maior. É um início. Mas, se gostaram tanto dessa profundidade do engajamento a ponto de namorarem, e depois de namorarem, noivarem, e pensarem em casamento, em família, em filhos, então vocês estão dando uma perspectiva àquele momento de prazer que virou um engajamento, ou seja, um significado à vida de vocês agora juntos. Então, um momento de felicidade que era para ser ali passageiro, só naquele momento, só naquela hora, acaba ganhando um grau de profundidade e um significado para a vida de vocês. Ou seja, uma felicidade que vai se prolongar no tempo, que vai mais longe. Mas se nós formos levar só um único encontro, morre aqui um momento de prazer. Mas se nós formos somar com um engajamento e mais o significado, felicidade para toda a vida. É um processo. E é esse processo que nós devemos entender para respondermos aquela pergunta: você é feliz? Não você está feliz, você está feliz é aqui. Você é feliz? Perspectiva com relação ao futuro. Vamos pegar agora um terceiro e último exemplo. Você conversando com um amigo, numa mesa de bar ou num encontro na rua, e ele fala sobre um curso que apareceu na cidade. Um curso que precisa fazer um vestibular, mas é algo que ele lembrou de você. Você meio que gosta dessa área, não gosta? E aí você se sente atraído por aquilo, vai atrás do panfleto. Quando pega o panfleto na mão, você vê realmente que aquilo pode ser algo que você vai gostar. Automaticamente, algumas substâncias de prazer liberado no seu organismo. E é um momento ali, quando pega aquele panfleto na mão e se vê naquele curso ou naquela profissão. É um momento, é algo que aconteceu e te deu ali um êxtase de prazer, uma ideia. Se você simplesmente pegar esse panfleto, levar para casa e guardar e ficar por isso mesmo, morreu ali aquele momento de felicidade. Você estava feliz quando pegou esse panfleto na mão, mas não fez mais nada, ficou por ali. Mas, então você começa a estudar para passar nesse vestibular. Ou seja, você se viu inserido dentro desse algo, um engajamento com maior profundidade. Então tem um prazo para você estudar e você começa a estudar. Está dentro agora, engajado naquilo. E depois você faz o vestibular e passa e começa a cursar aquilo. E aquilo pode se transformar na sua futura profissão. Ou seja, um significado à sua vida. Você tem uma perspectiva futura agora com relação àquele algo que alguém te aconselhou na rua, te mostrou uma oportunidade. Ou seja,
poderia parar simplesmente naquele panfleto ou naquela ideia, indicação de um amigo, mas não. Você se viu engajado, estudou e depois de estudar você fez o curso, você deu significado àquilo. Aquilo que poderia ser só um momento de prazer, de alegria, de felicidade, acaba se transformando num processo. Você deu engajamento a um prazer, você deu significado a um prazer. Ou seja, você entendeu um processo de felicidade, você se viu lá na frente. Aqui eu dei 3 exemplos para vocês, mas existem milhões de exemplos. O que eu quero que vocês entendam é que a fórmula da felicidade que é duradoura é um processo. Se fosse só uma etapa, ela era momentânea, mas não. São várias etapas. O prazer, o engajamento, o significado. Guarde essa fórmula. Felicidade duradoura é igual ao prazer mais o engajamento mais o significado. E quando nós nos inserimos dentro dessa fórmula, nós entendemos o que é sermos felizes. Não estar feliz, mas sermos felizes. Isso não implica em dizer que não vão vir desafios em sua vida, obstáculos, dias em que você vai acordar e vai estar um pouco desanimado, cansado, triste. O que você precisa entender é que isso faz parte, tudo bem. Mas você está num processo de algo maior e dias difíceis é apenas uma partezinha desse processo. Então é só você pensar que aqueles momentos difíceis, obstáculos, são nada em vista de um objetivo grande que você tem, de estar inserido, engajado num processo que te dá um prazer constante em sua vida e não só em um momento passageiro. Essa é a verdadeira fórmula da felicidade. E para tornar essa fórmula duradoura, nós precisamos entender esse processo. E quando? Aqui é o segredo. Quando nós entendemos esse processo, nós percebemos que tudo o que nós fomos, preste atenção, tudo que você vai fazer na sua vida, tudo, qualquer coisa, não seja superficial. Não seja superficial. Quando nós somos superficiais, nós paramos aqui. E essas outras etapas morrem. Aqui fica a superficialidade. Mas quando nós realmente nos engajamos, vamos a fundo, vivemos o momento, então nós inserimos o engajamento mais o significado. Mas temos que não ser superficiais em relacionamentos, em nosso trabalho, em coisas que estamos fazendo, qualquer coisa, até mesmo um sair. Para ir em algum lugar, almoçar ou comprar algo, não sejamos superficiais, aproveite o momento, sinta um momento. Então você não vai estar só feliz, você vai ser feliz, você vai entender que tudo é um processo. E nesse processo, são as nossas ações e atitudes dentro deles que vai nos fazer sermos felizes. Então a felicidade nada mais é que um entendimento. A felicidade é um entendimento. Muitas pessoas são felizes e não percebem. Muitas pessoas estão nesse processo, mas não percebem. Elas focam somente os problemas menores e esquecem de todo o processo que estão inseridas. Mas no momento que entendem e compreendem, então a felicidade passa a ser parte delas. E elas não precisam ficar mais se perguntando se é feliz. Elas são. Elas simplesmente o são. Não precisa ninguém ficar lembrando. Elas simplesmente o são. Então a fórmula da felicidade é simplesmente ser. Prazer, engajamento, mais significado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem compartilhar a experiência de vida de vocês, fiquem à vontade. Muitas pessoas estão lendo os comentários em nosso canal e podem aprender com o que vocês podem mostrar para elas.
No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!